Você teria coragem de confessar o que esses usuários do Reddit tiveram? Bem-vindos ao Lily Reddit, o lugar onde as histórias mais viscerais e intrigantes da internet ganham voz. Se você gosta de reviravoltas reais, já deixa o like e se inscreva para não perder nenhum relato. Pegue sua pipota, porque o caso de hoje vai te deixar pensativo. Vamos começar? Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas no meu caso, o tempo era a própria arma do crime. Enquanto meus irmãos brindavam com barras de ouro e ações de Wall Street, eu segurava o que todos chamavam de lixo, um relógio de bolso quebrado. Mas o suor frio no rosto do meu pai me disse que aquele relógio não estava apenas parado. Ele estava guardando um grito que levou 30 anos para ser ouvido. A mansão em Beacon Hill sempre teve cheiro de segredos e cera de abelha. Era um labirinto de carvalho escuro e estantes que chegavam ao teto, onde o som dos nossos sapatos ecoava como se a própria casa estivesse nos julgando. O outono em Boston estava implacável naquele dia. As folhas secas batiam contra as janelas altas como dedos esqueléticos tentando entrar. Estávamos todos lá para a leitura do testamento da vovó Eleanor. Meus tios e meu pai, Arthur, estavam sentados em poltronas de couro, exalando o cheiro de ternos caros e ansiedade. Eu, o neto, ovelha negra, o relojoeiro que preferia o silêncio de um ateliê ao caos de uma sala de diretoria, sentei-me ao fundo. O advogado pigarreou. A distribuição foi rápida e brutal, como Eleanor sempre fora. Milhões em fundos imobiliários para os tios, a frota de carros e a casa de veraneio para meu primo. Para meu pai, Arthur, o controle majoritário da empresa e as barras de ouro guardadas no cofre da mansão. E para meu neto, Elias, o advogado continuou, pegando uma caixinha de veludo mofada que parecia ter sido resgatada de um porão úmido. Deixe o relógio Patek Philippe de 1920, que pertenceu ao seu avô, com a condição de que ele nunca o venda a estranhos. Meus primos riram. Um relógio com o vidro trincado e os ponteiros travados eternamente às 10h10. Perto dos quadros de Van Gogh que decoravam a sala, meu legado parecia uma piada de mau gosto. Sinto muito, Elias. Meu primo sussurrou com um sorriso de escárnio. Pelo menos você pode usar as peças para consertar o relógio de alguém que realmente tenha dinheiro. Mas eu não estava olhando para ele. Eu estava olhando para meu pai, Arthur. O CEO implacável, que nunca demonstrava emoção, estava pálido. Ele segurava seu copo de uísque com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ele não estava rindo, ele estava aterrorizado. Assim que a sessão terminou, antes mesmo de eu guardar a caixinha no bolso, meu pai me puxou para o canto da biblioteca. O cheiro de álcool e desespero emanava dele. Elias, deixa de bobagem, ele disse, tentando manter a voz firme. Esse relógio é lixo. É um insulto que a sua avó tenha feito isso com você. Eu te dou $50 mil por ele agora mesmo, só para você não ter que carregar essa lembrança de como ela te desprezava. O que me diz? $50 mil por um relógio quebrado que valeria no máximo 2 mil em um leilão de antiguidades. Meu instinto de restaurador gritou. Quando algo não faz sentido mecanicamente, é porque há uma peça escondida forçando o sistema. Naquele momento, olhei para o relógio e depois para o suor frio na testa do meu pai. Não, obrigado, pai. Eu respondi sentindo um peso estranho na caixa de veludo. Eu sou um relojoeiro, lembra? Eu prefiro ver se consigo fazê-lo bater de novo. Saí da mansão sob o olhar furioso de Arthur. Eu ainda não sabia, mas Eleanor tinha me entregado a chave para a demolição de um império. E o tic-tac que estava prestes a começar seria o som da ruína do meu pai. Meu ateliê é o único lugar no mundo onde o caos se organiza. Localizado nos fundos de um prédio antigo em Southend, o ar ali é denso, saturado com o cheiro de óleo de baleia sintético, cera de abelha e o aroma metálico de ligas de bronze. Enquanto a chuva de Boston castigava as janelas, eu me sentia seguro entre as engrenagens. Mas naquela noite, o Patek Philippe de 1920 sobre a minha bancada parecia emitir uma vibração de alerta. Liguei a luminária articulada, ajustando a lente de aumento sobre o olho direito. Sob a luz forte, o relógio era uma obra de arte mutilada.
O vidro trincado desenhava uma teia de aranha sobre os ponteiros de ouro, que permaneciam imóveis, apontando para as 10h10. Na relojoaria, 10h10 é a posição de sorriso, usada em anúncios para emoldurar a marca, mas aqui parecia um rictus de morte. Comecei o processo de abertura. Usei uma espátula de precisão para desencaixar o fundo da caixa de ouro 18 quilates. Eu esperava encontrar um movimento 12-120 clássico da Patek, uma joia de engenharia. Em vez disso, o que vi me fez prender a respiração. O mecanismo não estava gasto, nem enferrujado. Ele estava travado por uma obstrução deliberada. Alguém havia inserido um minúsculo pino de aço temperado entre a roda de escape e a âncora. Não foi um acidente, foi uma sabotagem para garantir que o relógio nunca mais marcasse um segundo sequer além daquele momento. Com uma pinça de ponta extra fina, removi o pino. Mas o relógio não voltou a bater. "O que você está escondendo, vovó?" Sussurrei para o vazio do ateliê. Removi o mostrador com cuidado cirúrgico. Abaixo da platina principal, num compartimento que não deveria existir naquele modelo original, encontrei um objeto que desafiava a cronologia do relógio. Era um minúsculo cilindro de metal, não maior que um grão de arroz, gravado com uma série de micronúmeros e uma coordenada geográfica. Usei o microscópio digital. Os números eram um registro de série, ZH8809V. Senti um calafrio que não vinha do vento que assoviava lá fora. ZH era o código para Zurique. Aquilo era uma chave de segurança física, um componente de alta tecnologia para um cofre privado, escondido dentro de uma relíquia de 1920. A vovó Eleanor não me deu um relógio, ela me deu uma credencial. Minha mente voltou para 30 anos atrás, o acidente de barco. Meu avô, um homem que conhecia o mar como a palma da mão, morreu quando o motor de seu iate explodiu na costa de Martha's Vineyard. O relatório oficial disse falha mecânica catastrófica. Peguei meu laptop e pesquisei o arquivo digital do jornal da época. Rolei as fotos granuladas do resgate. Em uma delas vi o corpo do meu avô sendo levado. O relógio de pulso dele estava visível na foto ampliada. Meus olhos se fixaram na posição dos ponteiros na fotografia 10h10. O relógio de boxe que tinha em mãos era um espelho daquele momento. Ele foi travado para imortalizar o segundo exato em que a vida do meu avô foi ceifada. De repente, o som de um pneu cantando no asfalto molhado me trouxe de volta à realidade. Olhei pela fresta da cortina. Um sedã preto com vidros escurecidos estava estacionado do outro lado da rua. O motor estava ligado, a fumaça do escapamento subindo na noite fria. Meu pai. Eu conhecia aquele carro. Arthur não estava apenas ansioso na biblioteca, ele estava em pânico. Ele não queria o relógio para guardá-lo como lembrança, ele queria destruí-lo antes que o relojoeiro da família fizesse o seu trabalho. Peguei o cilindro de metal e o escondi dentro do meu colar de ferramentas. Se Arthur mandasse alguém entrar, e ele mandaria, eu precisava estar pronto. Eu não era apenas um restaurador de antiguidades agora. Eu era um homem que ia dar corda em uma verdade que estava parada há 30 décadas. E quando esse relógio bater a primeira badalada, o império do meu pai cairia junto com o silêncio. O sedã preto continuava lá fora, uma sombra predatória sob a luz alaranjada dos postes de Southend. Eu sabia que o tempo de contemplação havia acabado. Meu pai não enviaria advogados, ele enviaria faxineiros. Arthur sempre acreditou que qualquer problema poderia ser resolvido se você apagasse os vestígios com força bruta. Voltei para a bancada. Minhas mãos, geralmente firmes como rocha, tremiam levemente. Examinei a tampa interna do relógio, a cuvette. Em relógios de bolso de alta gama, essa tampa serve para proteger o mecanismo da poeira. Mas, ao passar o dedo pela borda interna, senti uma irregularidade milimétrica. "Você sempre amou charadas, vovó", sussurrei. Lembrei-me dos verões em Beacon Hill, quando Eleanor me desafiava a abrir caixas de segredos japonesas. "Elias", ela dizia, "a paciência é a chave que abre qualquer porta, mas a lógica é o que te diz qual chave usar." Analisei os ponteiros travados às 10h10. Se o pino de sabotagem foi colocado ali, aquela posição não era apenas o registro da morte do meu avô, era o ponto de partida. Testei uma teoria. Puxei a coroa e tentei girar os ponteiros no sentido anti-horário. Nada. Tentei o sentido horário, exercendo uma pressão específica que aprendi a sentir após anos restaurando cronômetros navais. No momento em que o ponteiro dos minutos completou uma volta completa e retornou ao 10, ouvi um clique metálico, quase imperceptível. A tampa interna saltou 1 milímetro.
Não era apenas uma tampa, era uma tampa dupla com dobradiça oculta. Com a espátula, abri o compartimento secreto. Ali, prensada entre duas lâminas de vidros de safira ultra finas, estava uma tira de microfilme. Ela estava amarelada pelo tempo, mas as letras datilografadas eram legíveis sob a lente de aumento. Relatório de aditamento. Sinistro MV302. Causa real, contaminação por inibidor químico T44. Senti o ar faltar nos meus pulmões. O T44 era um composto usado em demolições industriais para corroer juntas de metal sob alta temperatura. Ele não causava uma explosão imediata. Ele enfraquecia o motor até que, sob pressão, ele se tornasse uma granada de fragmentação. Meu avô não morreu por azar. Ele foi assassinado por uma falha planejada. E a vovó Eleanor sabia disso. Ela guardou a prova dentro da única coisa que Arthur nunca teria a paciência ou a habilidade de abrir. De repente, o som de vidro estilhaçando no andar de baixo cortou o silêncio do ateliê. Meu sistema de alarme rudimentar, um sino de latão conectado à porta, tocou violentamente. Eles não bateram. Tinham entrado pelos fundos. "Peguem tudo!" disse uma voz rouca. "No corredor. O patrão disse que não quer sobrar nenhum parafuso neste buraco. Achem o relógio." Pulei da cadeira. Anos de introspecção me tornaram ágil e silencioso. Enfiei o relógio, o microfilme e a chave de Zurique no bolso interno do meu casaco de lona. Eu não podia sair pela porta da frente. O sedã ainda estava lá. Subi na bancada e abri a clarabóia que dava para o telhado. O ar frio de Boston atingiu meu rosto como um tapa. Enquanto eu puxava meu corpo para cima, ouvi a porta do meu ateliê ser arrombada. "Ele não está aqui, mas a luz está ligada." Olhei para baixo por um segundo antes de fechar a clarabóia. Vi 2 homens corpulentos, usando bonés e jaquetas escuras, revirando minhas ferramentas de precisão, juntando décadas de história no chão como se fossem lixo. "Procurem no telhado", disse um deles, olhando para cima. Corri pelas telhas de ardósia molhadas, o som dos meus próprios passos ecoando no meu peito. Eu conhecia os telhados de Southend como o mecanismo de um Patek. Pulei para a escada de incêndio do prédio vizinho, o metal rangendo sobre meu peso. Eu tinha escapado, mas o jogo tinha mudado. Eu não era mais apenas o netinho ovelha negra ignorado em um testamento. Eu era o homem que carregava a prova de que o grande CEO, o filântropo e pilar da sociedade de Boston, Arthur Miller, era um assassino. Eu precisava chegar ao cofre, mas não na Suíça. O código ZH8809V não era apenas para Zurique. Era para a filial de custódia internacional do First Boston Bank, um prédio de granito que parecia uma fortaleza no distrito financeiro. Arthur achava que o tempo tinha enterrado seu crime. Ele esqueceu que, para um relojoeiro, o tempo nunca morre, ele apenas espera para ser ajustado. O sedã preto continuava lá fora, uma sombra predatória sob a luz alaranjada dos postes de Southend. Eu sabia que o tempo de contemplação havia acabado. Meu pai não enviaria advogados, ele enviaria faxineiros. Arthur sempre acreditou que qualquer problema poderia ser resolvido se você apagasse os vestígios com força bruta. Voltei para a bancada. Minhas mãos, geralmente firmes como rocha, tremiam levemente. Examinei a tampa interna do relógio, a cuvette. Em relógios de bolso de alta gama, essa tampa serve para proteger o mecanismo da poeira. Mas, ao passar o dedo pela borda interna, senti uma irregularidade milimétrica. "Você sempre amou charadas, vovó", sussurrei. Lembrei-me dos verões em Beacon Hill, quando Eleanor me desafiava a abrir caixas de segredos japonesas. "Elias", ela dizia, "a paciência é a chave que abre qualquer porta, mas a lógica é o que te diz qual chave usar." Analisei os ponteiros travados às 10h10. Se o pino de sabotagem foi colocado ali, aquela posição não era apenas o registro da morte do meu avô, era o ponto de partida. Testei uma teoria. Puxei a coroa e tentei girar os ponteiros no sentido anti-horário. Nada. Tentei o sentido horário, exercendo uma pressão específica que aprendi a sentir após anos restaurando cronômetros navais. No momento em que o ponteiro dos minutos completou uma volta completa e retornou ao 10, ouvi um clique metálico, quase imperceptível.
A tampa interna saltou 1 milímetro. Não era apenas uma tampa, era uma tampa dupla com dobradiça oculta. Com a espátula, abri o compartimento secreto. Ali, prensada entre 2 lâminas de vidros de safira ultra finas, estava uma tira de microfilme. Ela estava amarelada pelo tempo, mas as letras datilografadas eram legíveis sob a lente de aumento. Relatório de aditamento. Sinistro MV302. Causa real: contaminação por inibidor químico T44. Senti o ar faltar nos meus pulmões. O T44 era um composto usado em demolições industriais para corroer juntas de metal sob alta temperatura. Ele não causava uma explosão imediata. Ele enfraquecia o motor até que, sob pressão, ele se tornasse uma granada de fragmentação. Meu avô não morreu por azar. Ele foi assassinado por uma falha planejada. E a vovó Eleanor sabia disso. Ela guardou a prova dentro da única coisa que Arthur nunca teria a paciência ou a habilidade de abrir. De repente, o som de vidro estilhaçando no andar de baixo cortou o silêncio do ateliê. Meu sistema de alarme rudimentar, um sino de latão conectado à porta, tocou violentamente. Eles não bateram. Tinham entrado pelos fundos. "Peguem tudo", disse uma voz rouca. "No corredor. O patrão disse que não quer sobrar nenhum parafuso neste buraco. Achem o relógio." Pulei da cadeira. Anos de introspecção me tornaram ágil e silencioso. Enfiei o relógio, o microfilme e a chave de Zurique no bolso interno do meu casaco de lona. Eu não podia sair pela porta da frente. O sedã ainda estava lá. Subi na bancada e abri a clarabóia que dava para o telhado. O ar frio de Boston atingiu meu rosto como um tapa. Enquanto eu puxava meu corpo para cima, ouvi a porta do meu ateliê ser arrombada. "Ele não está aqui, mas a luz está ligada." Olhei para baixo por um segundo antes de fechar a clarabóia. Vi 2 homens corpulentos, usando bonés e jaquetas escuras, revirando minhas ferramentas de precisão, juntando décadas de história no chão como se fossem lixo. "Procurem no telhado", disse um deles, olhando para cima. Corri pelas telhas de ardósia molhadas, o som dos meus próprios passos ecoando no meu peito. Eu conhecia os telhados de Southend como o mecanismo de um Patek. Pulei para a escada de incêndio do prédio vizinho, o metal rangendo sobre meu peso. Eu tinha escapado, mas o jogo tinha mudado. Eu não era mais apenas o netinho, ovelha negra, ignorado em um testamento. Eu era o homem que carregava a prova de que o grande CEO, o filântropo e pilar da sociedade de Boston, Arthur Miller, era um assassino. Eu precisava chegar ao cofre, mas não na Suíça. O código ZH8809V não era apenas para Zurique, era para a filial de custódia internacional do First Boston Bank, um prédio de granito que parecia uma fortaleza no distrito financeiro. Arthur achava que o tempo tinha enterrado seu crime. Ele esqueceu que, para um relojoeiro, o tempo nunca morre, ele apenas espera para ser ajustado. O distrito financeiro de Boston, às 7 da manhã, é um deserto de granito e sombras. O prédio do First Boston Bank ergue-se como um mausoléu à ganância, com colunas dóricas que parecem vigiar os pecados da cidade. Entrei no saguão sentindo o peso do Patek Philippe no meu bolso. Ele parecia pulsar, um coração mecânico ansioso para revelar sua última batida. Apresentei o cilindro de metal e o meu documento de identidade ao gerente de custódia. O homem, um veterano de cabelos grisalhos, olhou para o objeto com uma reverência quase religiosa. "Este cofre não é aberto há 30 anos, Sr. Miller. Sua avó foi muito específica sobre quem poderia acessá-lo. Ela disse que apenas alguém que entendesse a linguagem do tempo teria a chave." Fui conduzido às profundezas do banco. O ar ali era frio e estéril. O cofre de Eleanor não era uma caixa pequena, era um compartimento de aço reforçado. Para abri-lo não bastava a chave de metal. O painel exigia uma sequência numérica. Digitei a data do acidente, 10/10/95. O som das engrenagens do banco ecoou pelo corredor, um estrondo metálico que soava como o veredito de um juiz. A porta pesada cedeu. Lá dentro não havia ouro, nem joias, havia apenas uma pasta de couro com o brasão da família e um envelope lacrado com o selo de um laboratório de perícia independente da Suíça.
Abri a pasta. Ali estava o seguro de vida da vovó Eleanor, o relatório original da perícia que meu pai, Arthur, achou que tinha queimado 3 décadas atrás. As fotos coloridas mostravam os resíduos de T-44 fundidos ao bloco do motor. O perito escreveu em letras garrafais: sabotagem deliberada. O motor foi transformado em uma armadilha térmica. Anexo ao relatório havia um recibo de compra do inibidor químico, datado de 2 semanas antes da explosão. O comprador? Arthur Miller. Belo lugar para um acerto de contas, não acha, Elias? Virei-me bruscamente. Arthur estava parado na entrada do cofre. Ele não usava o terno de CEO hoje. Vestia um sobretudo escuro e seus olhos estavam injetados, as mãos enterradas nos bolsos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Pai, disse eu, mantendo a pasta contra o peito. A vovó Eleanor sabia de tudo. Ela viu você comprar o veneno que matou o pai dela. Ela só estava esperando eu ter idade suficiente para entender o que você fez. Arthur deu um passo à frente, sua respiração saindo em nuvens brancas no ar frio do cofre. Você não entende o que era viver sob a sombra daquele homem, Elias. Ele ia me deserdar. Ele ia entregar a empresa para um fundo de caridade porque me achava instável. Eu fiz isso por nós, Elias, por este império, para que você tivesse a vida que tem. Eu vivo em um ateliê de fundos, pai. Eu conserto relógios de pessoas que você nem notaria na rua. Retruquei, sentindo uma fúria gélida. Arthur tirou a mão do bolso. Ele segurava um revólver pequeno, de cano curto. O desespero em seu rosto era patético. Dê-me essa pasta, Elias. Eu sou o seu pai. Eu posso fazer tudo isso sumir. Podemos recomeçar. Eu te dou a presidência. Eu te dou o que você quiser. Olhei para o cano da arma e depois para o relógio na minha mão. O barulho mais alto do mundo não é uma explosão, Arthur. É o som de um segredo sendo destravado. E o seu segredo acabou de acordar. Arthur hesitou. Naquele silêncio mortal, o som de passos rápidos e o eco de rádios policiais começaram a subir pelo corredor do cofre. Eu não tinha vindo sozinho. Antes de entrar no banco, eu havia enviado cópias digitais do microfilme para o diretor do FBI em Boston, um homem que meu pai não conseguia subornar. Acabou, pai, disse eu, minha voz soando como o clique final de uma engrenagem. O tempo parou para você às 10h10 de 30 anos atrás. Eu só estou aqui para garantir que o relógio comece a marcar sua sentença. Arthur caiu de joelhos antes mesmo dos agentes dobrarem a esquina. A arma escorregou de sua mão, batendo no chão de mármore com um som oco. Ele não era mais o titã de Beacon Hill. Era apenas um homem pequeno, cercado por fantasmas e pelo tic-tac inexorável da justiça. A queda de Arthur Miller foi o evento mais assistido da história de Boston naquela década. E eu não esperei pelo julgamento para agir. Usei minha parte da herança legítima, que Arthur tentou me roubar, para comprar a mansão de Beacon Hill do espólio da família. Mas eu não morei lá. Transformei aquele labirinto de madeira escura e segredos em um centro de apoio para vítimas de crimes corporativos e um ateliê escola para jovens relojoeiros. Onde antes havia o cheiro de conspiração e cera de abelha, agora havia o som de risos e o aprendizado de um ofício honesto. Visitei meu pai na prisão apenas uma vez. Ele estava sentado atrás do vidro reforçado, vestindo o macacão laranja que era o oposto cromático de tudo que ele já representou. Ele parecia uma carcaça de relógio vazia, sem mecanismo, sem propósito. Por que, Elias? Ele perguntou, a voz fraca. Você poderia ter sido o homem mais rico deste estado. Tirei o Patek Philippe do bolso. Ele estava brilhando, o vidro trocado por um cristal de safira impecável. Eu o tinha restaurado completamente. Aproximei o relógio do interfone para que ele pudesse ouvir. Tic-tac, tic-tac. Algumas famílias enterram seus mortos, pai. A minha enterrou a verdade, mas esqueceu que eu sou um especialista em desenterrar o tempo. Respondi. O relógio está funcionando de novo, mas ele não marca mais o seu tempo. Ele marca o meu. Saí daquela sala sem olhar para trás.
Vendi os Patek Philippe, as barras de ouro e os títulos de Wall Street. Peguei cada centavo manchado de sangue e o transformei em algo que Eleanor aprovaria. O segredo do relógio não era sobre dinheiro. Era sobre a responsabilidade de quem segura os ponteiros da história. Hoje, quando caminho pelas ruas de Boston, não sou mais o neto ovelha negra. Sou o homem que consertou o tempo da própria família. E todas as noites, antes de dormir, dou corda no Patek de 1920. O som é suave, constante e justo. Porque, no final, a verdade é como um bom relógio. Ela pode ser atrasada, pode ser sabotada e até mesmo ser escondida, mas ela nunca para de bater até que o dia da conta chegue. Arthur Miller saiu algemado sobre os flashes das câmeras e o último som que ele ouviu antes da porta da cela se fechar foi o mesmo tic-tac que agora guia a minha passe. O tempo, finalmente, está do lado certo.